Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. The Batman Part 2 foi adiado para 3 de outubro de 2026. Vamos falar mais sobre isso aqui, se isso vai impactar em datas do DCU, que eu acredito que não, mas vamos falar mais sobre isso aqui. Vamos conversar também sobre o que isso muda também para o ano que vem da DC 2025. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC, beleza? Bom, é o seguinte... Como isso pode impactar o ano que vem da DC? O ano que vem, 2025, ia ser lançado Superman em julho, dia 11 de julho, e The Batman dia 3 de outubro. Ia ser lançado o ano que vem. Ou seja, os melhores do mundo no mesmo ano, coisa que nunca aconteceu na história. E não vai acontecer de agora, porque basicamente o Batman foi adiado para 3 de outubro. O Deadline fala que foi adiado por conta da greve. E é meio plausível isso, porque toda a greve que aconteceu em Hollywood... O Matt Reeves e o Madison Tolley, eles não estavam escrevendo roteiro, eles estavam na greve. Eles estavam em greve também. Então, tipo, por um acaso, o Superman não foi afetado pela greve. Talvez o James Gunn tenha até escrito o roteiro durante a greve, não sei. Mas, enfim, eu espero que esse filme, ele tenha mais tempo agora. Como ele vai ter mais tempo agora, ele vai ser um filme mais incrível do que ele poderia ter sido. E é interessante você pensar que o seguinte... A DC precisa entregar qualidade agora, certo? Então, o fato de The Batman, pensando aqui pelo lado bom, né? Estar em 2026, você pode esperar um filme incrível, certo? Talvez até melhor do que o primeiro. Então, eu acredito que isso daí vai afetar a DC num sentido de marketing. Por quê? Você ia ter 2 filmes o ano que vem, 2 filmes grandiosos, né? Agora você tem só um filme da DC o ano que vem, o que pode ser preocupante, mas ao mesmo tempo... Ele é um filme que não tem nada a ver com o The Batman. Então, em termos de DCU, o The Batman Part 2 adiamento não afetou basicamente em nada. Porque o DCU, ele precisa de lançamentos constantes todos os anos. E você não precisa do The Batman para isso. O The Batman é um outro universo, né? Esse ano vai ser lançado o Pinguim. A gente vai fazer análise aqui no canal de episódio por episódio. Uma série que eu tô muito hypado. E aí, só 2026... Você vai ter o The Batman Part 2. Eles poderiam até jogar o Pinguim pro, sei lá, pro ano que vem. Mas eu acho que é melhor não. Melhor você trazer logo o Pinguim. Deixa aquele hypezinho pra depois de um ano vir aí o The Batman Part 2. Só que aí tem um ponto que é o seguinte. O outro lado dessa história. Por que The Batman foi jogado pra 2026? Será que é porque a Supergirl vai estar em 2025? Eu acho improvável, porém não é nenhum absurdo você pensar nisso. Porque o roteiro já tá pronto. Basicamente deve estar sendo finalizado algumas, sabe, aqueles polimentos finais. Eles já estão logo aí introduzindo atores pro elenco. Então eles já estão, tipo, já escolheram a Millie, por exemplo, que é a Supergirl que vai aparecer em Superman. Ela vai estar no filme de 2025 do Superman. E aí, o próximo filme é Supergirl. Não é o All Torch, não é The Brave and the Bold, não é Monstro do Pântano, é Supergirl. Então Supergirl Woman of Tomorrow é um filme que ele poderia estar o ano que vem com o Superman? Poderia. Ele vai estar? Acredito que não. Por que eu acredito que não? Veja bem, o fato do The Batman ser adiado não muda nada, igual eu falei no começo do vídeo, com o DCU. Por quê? O DCU, ele não tem nada a ver com o Batman. Então, por exemplo, esse ano, o que vem, vai ser lançado o Superman. 2026 você pode lançar Supergirl, All Torch e The Batman Part 2. 2027, The Brave and the Bold e Monstro do Pântano. Eu vejo muitos fãs da DC meio preocupados no sentido de que assim, pô, agora a DC vai lançar um filme do DCU por ano. Não pense muito nisso, por quê? Vocês têm que imaginar o seguinte, são 10 anos. Desses 10 anos já foram confirmados 5 filmes. Então se você lança, tipo, um filme por ano, você já perde 5 anos. Imagina os outros 5 anos, o que vai ser? Pra você lançar produções de um monte de filme pra preencher uma lacuna que você perdeu no começo. Não é esse o foco. Provavelmente eles vão lançar 2 filmes por ano, até que eles anunciem o resto do anúncio do primeiro capítulo, que não foi anunciado nem a metade, não foi divulgada a metade do primeiro capítulo. Esse ano você tem o Creature Commandos, certo? O ano que vem você vai ter o Superman e provavelmente o Pacificador. 2026 você pode ter 2 filmes e tipo 2 séries. Por que eu falo isso? Porque adivinha o próprio Waller, ou a série dos Lanternas Verdes, que o James Gunn vive dando pistas ali sobre a série, enfim. O lance é o seguinte... O DCU, ele precisa de produções constantes todos os anos. Lá atrás, o Peter Safran falou que o foco era lançar 2 filmes e 2 séries todos os anos. E isso eu acho importante, porque 2 filmes para mim é o suficiente.
2 séries pra mim é o suficiente. E aí, entre esses 2 filmes, essas 2 séries, você tem os Elseworlds, você tem o The Batman, você tem o Coringa, que vai vir esse ano, né, que vai ser lançado. É legal você pensar que o DCU, ele precisa, basicamente, criar uma constância de lançamentos. Então não pense que o DCU vai lançar um filme por ano, isso é mentira, certo? Não faz sentido, a conta não bate. A não ser que eles planejaram muito mais séries do que filme, que é algo super improvável, né? Eles vão lançar o ano que vem só o Superman e provavelmente o Pacificador. Talvez uma outra série, eu acho difícil. Acho que vai ser só Superman e Pacificador. E por que Supergirl não iria pro ano que vem, no final do ano, caso você esteja pensando? Veja bem, o filme pode ser gravado esse ano. Que mês, se vai me perguntar? Não sei, digamos assim, vai, julho, talvez. Começa a ser gravado no meio do ano. Pra lançar no final do ano que vem, será que isso era possível? É possível, né? Será que é plausível isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas depende, né? Que nem eu falei, não é porque o The Batman foi adiado que isso vai mexer com o cronograma do DCU. Talvez não seja essa a ideia. Mas temos que lembrar uma outra coisa também. A fala do Peter Safran é a seguinte: o DC Studios vai lançar 2 filmes e 2 séries por ano. O ano que vem teria 2 filmes, Batman e Superman. A série seria o Pacificador por enquanto. Acho que esse primeiro ano de lançamento de filme do DCU é só o Superman mesmo, e eu acho que não tem problema isso. Você tem que priorizar a qualidade, certo? E muita gente falou assim que, pô, não seria interessante lançar Supergirl e Superman no mesmo ano. Seria mega interessante, muito interessante. Você ia mostrar pro público, tipo assim, ó, Superman, Pacificador, Supergirl. Superman vai ter, lógico, você fez o Creature Commandos. Aí o Superman, os eventos do Superman vão impactar o Pacificador, James Gunn confirma isso. Ou seja, a segunda temporada de Pacificador, tudo que aconteceu em Superman vai ser relevante para essa temporada, não é uma coisa aleatória. A gente precisa se acostumar com outra coisa também. Agora, o universo é interconectado. As coisas não eram conectadas antes, elas tinham os devaneios do Snyder, as ideias absurdas da Warner, aquela coisa, aquela salada desgraçada. Esse ano, né, o Creature Commandos, óbvio, vai ser o começo de tudo. O ano que vem é o começo da narrativa com o Superman. E aí você vai ver o Pacificador, segunda temporada. Muito provavelmente em 2026 a gente vai ver Supergirl e o Authority. Muito provavelmente. Aí vocês vão me perguntar assim, e quando vai vir o The Brave and the Bold? The Brave and the Bold é o seguinte: ele não pode ser lançado no mesmo ano que The Batman Part 2. E muita gente fala, isso é um fator limitante, não devia ter 2 Batmans. Calma, meu amigo. Já falei aqui, o Batman é o melhor super-herói. O super-herói que você, o único super-herói que você consegue pegar ele e falar assim, eu consigo ter 2 Batmans simultâneos nos cinemas e não tem problema nenhum com isso. Nenhum outro herói na cultura pop você consegue fazer isso. E essa é a grande verdade. E agora, o The Brave and the Bold, ele deve ir para 2027 com o Monstro do Pântano. Porque o cronograma deve ser basicamente esse ano o Creature Commandos, o ano que vem o Superman e o Pacificador. Chutando aqui, tá? Tem outras séries no meio, mas eu tô falando mais dos filmes. Aí você tem 2026 Supergirl, Authority, talvez com mais uma ou 2 séries. 2027 The Brave and the Bold e Monstro do Pântano. E aí você consegue trabalhar depois o resto dos anúncios. Então vamos esperar o que o James Gunn vai falar, que ele deve falar sobre isso. Ele deve estar gravando Superman, trampo pra caramba, porque a produção do filme dá muito trabalho, pelo que falam, enfim. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.